Olá, meus amigos. Todos que pregam o Evangelho no espírito do ódio e da violência serão envergonhados. E isso o Senhor Jesus nos ensinou há muito tempo, está tudo registrado, com a experiência. Porque nós temos que observar o que ele ensinou e temos que observar também as suas atitudes diante das situações. Eu acho essa palavra oportuna, principalmente nesse momento em que o espírito da violência, o espírito do ódio, tomou esse corpo do Evangelho, está substituindo o Espírito de Cristo. Pregar o Evangelho sem o Espírito de Cristo vai dar errado sempre. E aqui em Lucas, no capítulo 22, você pode observar lá. Quando Jesus estava no Getsemane e os soldados chegaram para prender Jesus, o que aconteceu naquele momento? Os discípulos estavam ali juntamente com ele, no versículo 49, Lucas 22, veja lá. E quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, quando os soldados chegaram com Judas, que disse, olha, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Porque ele se identificava, ele se parecia tanto uns com os outros, eles estavam no mesmo nível de expressão. Não existia absolutamente nada em Jesus que fizesse com que ele sobressaísse. Então ele disse, aquele a quem eu beijar é Jesus. E aí o que acontece? Quando os soldados chegaram, os discípulos estavam ali, viram o que ia acontecer e disseram, Senhor, devemos atacar esta gente com as nossas espadas. Olha bem o que o Senhor Jesus está ensinando para os seus discípulos. E um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Aqui nós vemos o desejo de defender Jesus no espírito com que muitas pessoas hoje estão tentando também defender Cristo, defender a sua causa, defender valores que são valores de Deus, mas que nesse espírito vai dar errado quando você tenta, de alguma forma, influenciar a situação com mais violência. Então eles fizeram a proposta. E ele, além da proposta, ele partiu para cima do empregado, do soldado, do grande sacerdote, e ele cortou a orelha direita dele. Mas Jesus ordenou e disse, parem com isso. Olha aqui, parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Preste atenção. E o que isso significa? O que significa é que tem muita gente agora que está surda para o Evangelho por conta dos mensageiros que tentam defender Cristo e a sua causa no espírito da violência. Esse ato de cortar a orelha, por que não o dedo? Por que não o braço? Por que a orelha? A orelha aqui está seguindo. O que significa isso? Está mostrando que tem muita gente que está surda para o Evangelho por conta desta ação deliberada, orientada pelo espírito do ódio, daquele espírito que está por trás, para fazer com que o poder do Evangelho não surta efeito no coração de quem precisa ouvir. E o que acontece? Cortar a orelha. O que tem de gente agora de orelha cortada por conta da postura, por conta do modo como muitas pessoas se comportaram agora, nesse período em que você está vendo aí, dessa polarização, dessa angústia em que muitos parentes, muitos familiares estão uns contra os outros, por conta desses que nesse espírito está cortando a orelha de quem precisa conhecer e ter uma experiência pessoal com Deus. Pois é, Jesus curou aquele homem e ele disse o seguinte, em Mateus 26, 52, está mais claro isso aqui, que também está narrando o mesmo episódio. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Olha aqui, violência gera violência. E o Espírito do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fica sem poder atuar. E aí você tomba diante do inimigo, porque você caiu na cilada. Ou imaginas tu, olha o que Jesus está dizendo, que eu,
neste momento, não poderia orar ao Pai, ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? A pergunta a ser feita é o seguinte: Jesus precisa da ajuda de quem? Deus precisa da ajuda de quem para fazer o que é necessário? Os valores do Reino de Deus, o Evangelho, o potencial do Espírito Santo, que quebra, que desarma o homem por dentro, que a palavra de Deus mostra com muita clareza. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Desarmou o homem, desarma qualquer sistema. Mas o inimigo de tua alma, ele leva vantagem. Por quê? Porque ele leva as pessoas a atuar no espírito com que este discípulo de Jesus atuou, para tornar as pessoas surdas. Quando ele corta a orelha daquele homem, isso significa que os ouvidos espirituais das pessoas que precisam ter uma experiência com Deus vão ficar totalmente impedidos de ouvir a voz do Espírito Santo, por conta desta reprodução desse espírito que está atuando agora no mundo. Veja o que aconteceu nesses dias e veja quantos lares divididos, quantas pessoas estão com mais raiva ainda, com ódio, estão, enfim, por conta dos mensageiros, dos que acham que na sua força podem dar uma contribuição. Vamos adiante. Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras? Olha o que Jesus está dizendo, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira. Em seguida, ele disse aos chefes dos sacerdotes, oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Olha aqui. Eu estava com vocês todos os dias no templo e vocês não tentaram me prender, mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Então você fortalece o poder da escuridão quando você atua nesse espírito. Porque Jesus está falando que essa espada, as porretes, são os instrumentos do poder da escuridão. E o que aconteceu que naquele momento, Pedro, com aquele sentimento de defesa de Jesus, ele não tinha nem se convertido ainda, andou 3 anos com Jesus e não se converteu. Por isso que Jesus disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Ele teve que cair em si. Aquele homem que arrancou a orelha de um soldado com a espada estava negando Jesus diante de uma criada. E tem algo curioso aqui. Certo jovem, Marcos capítulo 14, certo jovem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Eu vejo muita discussão nos dias de hoje. Quem é esse jovem? Será que é João Marcos? Será que é fulano, cicrano? Não interessa. Qual o espírito da mensagem? Por que esse jovem aparece somente aqui? Porque um jovem está ali em um lençol, enrolado em um lençol de linho. Mas, quando os soldados deram a pressão, os discípulos fugiram e esse jovem também. Por quê? Porque quando partiram para prendê-lo, ele largou o lençol e fugiu nu. Esse lençol, esse lençol de linho é as vestes com as quais o Senhor Jesus nos veste. Você está nu, mas se aproxima diante de Deus, Ele te cobre. Aquele jovem estava se aproximando. Mas ele estava se aproximando e se contaminando com o espírito daquele momento. Ele queria reagir também na força da violência. E estes jovens são os noviços. Por que um jovem? Pessoas que são jovens, espiritualmente são imaturas, não têm capacidade de entender o que está acontecendo no mundo espiritual e são influenciados pelo momento. E o que aconteceu? Quando tentaram prendê-lo, ele, largando o lençol, fugiu nu. Então a questão não é quem é este jovem, a questão é por que isso aconteceu e por que isso está registrado. E o que significa isso? Significa o seguinte: toda pessoa que tenta defender Jesus, esse jovem estava seguindo Jesus de perto, ele era um seguidor. Mas o que ele simboliza? Todos que tentarem defender Jesus, o seu reino, a sua causa, nesse espírito infantil e imaturo,
fugirá nu e envergonhado. Essa é a questão. E esse é o propósito do inimigo de tua alma. Satanás, ele quer que você fuja nu e envergonhado. Essa é a questão. Que é o que acontece com muitos, depois que tentam defender Jesus, e Jesus mostra que não é nesse espírito que ele quer que você se envolva nesta batalha. Porque isso é o que o mundo sempre ofereceu e sempre deu errado. Então, o que significa este lençol de linho? Significa o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 16. E essa é a palavra de Jesus para você agora. Nós vemos anunciando há um bom tempo. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta, com a sua lâmpada acesa, com visão espiritual, que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público, que é o que infelizmente está acontecendo com muitas pessoas e o que acontece quando você tenta, no mesmo espírito do mundo, que é o espírito da violência, defender Cristo e a sua causa. Porque Jesus não compactua, ele não participa, ele não vai junto. E é essa decepção, essa frustração que vai despertar a sua consciência ao Espírito de Cristo e a influência do verdadeiro Evangelho. E a influência do Evangelho que não torna os homens surdos quando tentam arrancar as suas orelhas com a espada, mas colabora com a boa nova, com o espírito da leveza, que em alguns momentos pode ser considerado como covardia ou uma espécie de isentão que está em cima do muro. Jesus foi acusado disso muitas vezes, porque ele não se posicionou nem por Samaria e nem pela Judéia. Enquanto isso, ele curou 10 leprosos, e esses leprosos ali estavam todos juntos, samaritanos e judeus. Impressionante que quem volta para agradecer foram justamente os samaritanos, não um samaritano. Aquele povo que a comunidade religiosa costuma julgar foi quem voltou para reconhecer a cura que recebeu. E Jesus está mostrando isso. Ele está mostrando que enquanto na sinagoga leprosos ou samaritanos e judeus não se unem, mas no leprosário todo mundo é igual. Que é no lugar onde todos encontram com Jesus, que é no lugar onde todos vão ter uma experiência pessoal com Ele. Vocês compreendem isso? Por isso que Jesus não ficou nem do lado de Samaria e nem do lado da Judéia. Passou pelo meio e curou a todos, os leprosos que vieram ao encontro dele, tanto judeus quanto samaritanos. Aprenda e deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, porque nesta guerra espiritual, o inimigo de tua alma quer deixar você assim, nu. E quer arrancar a orelha dos seus parentes, seus amigos, daqueles que estão próximos e que não vão identificar o Espírito de Cristo quando você tenta defendê-lo, ainda que seja pela melhor causa. Tem causa melhor do que defender Jesus? No entanto, ele disse, põe a tua espada na bainha, por quê? Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai agora, e ele resolveria esse problema, e enviaria 12 legiões de anjos, resolveria tudo isso. O que Jesus está falando? Eu não preciso de ajuda. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não perca o foco. O foco é o reino de Deus. E aprenda a viver no reino dos homens, colaborando com o evangelho do reino de Deus. E não com o evangelho do reino dos homens, que traz esse espírito de espada, violência, porretes e confusões. Que o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento. Não fique com raiva de mim, não. Mas essa é a palavra. E que o Espírito de Deus vos dê entendimento. Porque muita gente nesse período vem achando, de que lado você está? Se posiciona o quê? Eu estou do lado do Rei de Deus.
do lado dos oprimidos. E não importa se o opressor é de direita ou de esquerda, não importa se os oprimidos é de direita ou de esquerda, o que importa é que ficar do lado de Deus é ficar do lado dos oprimidos. E ficar do lado dos oprimidos, se quisermos ajudar, precisamos ajudar no espírito de Cristo e não no espírito do anticristo. Que a bênção de Deus e a força do Espírito Santo seja com todos vós. E que a mão do Senhor alcance a sua casa e ministre a todos os corações. E guarde essa palavra em Apocalipse 16. Eis que venham sem demora. Quando ele vier, meu amigo, ele resolve. E bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e se conserva. E conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público, como infelizmente muitos diante do inimigo de nossas almas, infelizmente, já se encontram. Mantenha suas vestes e mantenha a lâmpada acesa. Beijo bem grande, sou Miguel Tassi Magalhães. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.